Olá, é um imenso prazer estar aqui com vocês, né, dividindo um pouco da minha experiência. Eu sou Priscila Mazzucanti, eu sou médica, sou infectologista pediátrica e trabalho num hospital municipal aqui do Rio de Janeiro, né, do município do Rio de Janeiro, no Brasil, e venho conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência. Lá nesse ambulatório, né, além de infecções congênitas, que a gente acompanha muito, a gente tem muito HIV, muito paciente infectado com HIV, né? E aí eu venho dividir um pouquinho dessa experiência com vocês, né? Então eu venho falar hoje sobre as pneumonias, né? E as pneumonias no paciente HIV. Na verdade, as pneumonias mais comuns no paciente HIV positivo, elas são as pneumonias mais comuns na criança em geral, né? Então, as pneumonias comunitárias, né, vêm em primeiro lugar como um diagnóstico de pneumonia nessas crianças, tá? E o comportamento dessas pneumonias, elas são, elas são da mesma forma que as crianças com pneumonia têm normalmente, né? Alguns fatores, né, que são os fatores de maior gravidade, né, na evolução dessas crianças, como os fatores socioeconômicos, os fatores que as crianças não têm, né, de proteção, e isso no HIV ele é um pouco pior, porque a gente lida com o fator social aqui, que é um grande dificultador no tratamento dos pacientes com HIV, né, e aí outro fator de risco para essas crianças é o fato de elas não serem amamentadas ao seio, né, aqui no Brasil, o nosso protocolo prevê que as crianças infectadas pelo HIV não recebem aleitamento materno. E aí, nesse ponto, né, a gente perde um pouquinho da proteção que a mãe passa para o bebê enquanto amamenta, né? Então, esses fatores podem ser uns fatores agravantes no caso do paciente HIV, mas o comportamento das pneumonias, ele é o mesmo, né? Então, na grande maioria das vezes, a pneumonia é uma pneumonia comunitária. E os sintomas da pneumonia comunitária também são os mesmos, né? Quais são os sintomas principais? Tosse, febre e dificuldade respiratória, né? Na criança, a dificuldade respiratória é um fator importante e um fator preditivo mesmo para que a criança tenha pneumonia, né? Então a gente precisa estar atento ao esforço respiratório, né? Saber que na criança a frequência respiratória ela é diferente do adulto, então existem parâmetros para a gente definir, né? Taquipneia. Então a taquipneia, né? Associada à presença de sinais de esforço respiratório podem ajudar a gente no diagnóstico da pneumonia, né? Nem sempre o diagnóstico radiológico está presente, né? Nas periferias do nosso município, então esse quadro clínico ele pode ser muito importante no diagnóstico e definição de tratamento de pneumonia, né? Então, existem outros sinais que podem ajudar, né, no diagnóstico, que são sinais inespecíficos, né, como perda de apetite, prostração, sinais de hipoxemia, né, e assim, durante o exame físico, quando a gente vai examinar uma criança, dependendo da idade, né, a gente tem um pouco de dificuldade na ausculta respiratória. Então, o sinal clínico, né, de crepitação na ausculta respiratória pode não estar presente. E ele não estar presente não exclui o diagnóstico, né, principalmente porque a ausculta do bebê ela é mais difícil, né. Existem diagnósticos diferenciais que a gente precisa fazer da pneumonia, né? Como os quadros de broncoespasmos e bronquiolites, né? No bebê pequeno, tá? Mas é importante saber que a etiologia da pneumonia, né? Ela vai variar muito de acordo com a faixa etária, né? E lembrar também que as pneumonias não são só pneumonias bacterianas, existem as pneumonias virais, e dentre as pneumonias virais, temos algumas pneumonias que realmente têm maior gravidade na população infantil, como os vírus influenza, né, em geral, o sincicial respiratório, o metapneumovírus. Então, existem vários vírus que a gente tem muita preocupação na infância e que podem ser causadores de pneumonia, né? Então, como é que a gente trata essas crianças? Na verdade, a gente vai tratar da mesma forma que a gente trata os pacientes acometidos por pneumonia na infância, né? A gente vai tratar de acordo com o agente etiológico e a gente vai tratar de acordo com a gravidade do quadro, né? Nem toda pneumonia requer internação. Então, quando a gente tiver uma pneumonia leve, né, uma pneumonia sem sinais de gravidade, sem esforço respiratório, a gente vai tratar ambulatorialmente, né? Então, essa criança aqui
vai para casa, né, para tomar antibiótico por via oral em domicílio, normalmente o primeiro esquema que a gente faz é a amoxicilina, tá? Isso independe da faixa etária. Claro que cada faixa etária tem um seu agente etiológico mais predominante, mas a princípio a gente trata sempre com amoxicilina. Agora, se a criança requer uma internação, né, se ela tem sinais de gravidade, a gente precisa internar, o antibiótico de primeira escolha é a penicilina cristalina, né, e quando há algum quadro sugestivo de pneumonias que são resistentes à penicilina, a gente pode fazer uso de amoxicilina com clavulanato, que a gente tem na apresentação injetável, né? E aí essas crianças podem ser internadas normalmente com esses esquemas, tá? Existem alguns quadros de pneumonias atípicas, né? De pneumonias por micoplasma, que podem ser tratadas com a associação de macrolídeo, né? Como a azitromicina, por exemplo, né? E aí, o mais importante é que a gente tenha o que é para prevenção, né, dessas crianças. O que a gente pode fazer para prevenir um quadro de pneumonia, né? A gente tem muitas coisas, a gente disponibiliza aqui vacinação, né? Então, a gente tem 3 vacinas que são muito importantes, que estão no calendário do nosso Programa Nacional de Imunização, né? Que é a pneumonia, é a vacina para pneumococo, né? Que é o Streptococcus pneumoniae, que a gente faz dentro do Programa Nacional de Imunização, o Haemophilus, né, que é o Haemophilus influenza, também é outra bactéria causadora de pneumonia, a gente também tem essa vacinação no calendário, e a vacinação da gripe, né, a vacinação que a gente faz aqui anualmente para a gripe, que é do vírus influenza. Então, essas 3 vacinas são aliados que a gente tem, né, para poder ajudar a combater a prevenir essas pneumonias, né, e prevenir que elas tenham uma maior gravidade, né. Então, a gente tem, então, dentro da população do HIV, existe uma pneumonia, que é uma pneumonia grave, né, que é a pneumonia por pneumocystis jirovecii, que é a pneumocistose. Essa pneumonia, ela é praticamente definidora do diagnóstico, né, de HIV, de AIDS, e ela é uma coisa que a gente vê muito raramente, né? A gente tem um histórico de que essa pneumonia era uma pneumonia importante como causa de óbito, né, nos pacientes HIV positivos, mas em quadros avançados, com uma imunidade muito comprometida, com CD4 muito baixo. Então, é uma pneumonia que hoje em dia a gente vê muito pouco, graças ao advento da terapia antirretroviral combinada, né, que faz com que a gente consiga tratar esses pacientes e tenha essa experiência muito pequena com pacientes com pneumocistose, que é uma pneumonia muito grave e que tem como quadro clínico importante, né, a hipoxemia. Então, são pacientes que têm uma saturação de oxigênio baixa, uma dificuldade respiratória importante e achados radiológicos também bem característicos, né. A gente, não vou me prender muito nisso porque, felizmente, não é um diagnóstico que a gente faça com muita frequência, né, e é um diagnóstico normalmente grave, com uma chance de óbito grande, né. Então, quais são os nossos desafios na pediatria, e com HIV também temos esses desafios, né, no diagnóstico, né, da pneumonia. Na verdade, é definir o agente etiológico, se é uma pneumonia viral, se é uma pneumonia bacteriana, para que a gente possa realmente instalar uma medida de tratamento eficaz, né? A gente reconhecer essa gravidade, né? Reconhecer quando existe indicação de internação hospitalar, reconhecer quando essa criança pode realmente ir para casa, para poder fazer o tratamento em casa, ou se essa criança precisa de internação, se ela vai precisar de uma monitorização mais importante, uma internação em UTI pediátrica, né? Então, a gente precisa reconhecer essa gravidade, né? E também uma padronização nas condutas, né? Porque a gente tem muito antibiótico sendo usado de forma desnecessária. Então, o diagnóstico etiológico vai ajudar com que a gente tenha uma padronização dos antibióticos e não faça antibiótico desnecessário, né? E mais importante que a gente falou agora, né, incentivar a vacinação. Então, isso aí são desafios que todo pediatra tem, né? E aqui a gente tem esse desafio particular aí de fazer com que o nosso Programa Nacional de Imunização realmente funcione efetivamente, né? E aí, dentro das pneumonias, né, eu queria dar um destaque aqui
em relação ao HIV, né, que a gente tem uma pneumonia que é causada pela tuberculose, né? A tuberculose é uma doença que a gente não pode deixar de falar nunca, em se tratando de HIV positivo, até porque a coinfecção, né, HIV e tuberculose, quer dizer, a infecção pelo HIV aumenta muito a chance de infecção por tuberculose. E a coinfecção se torna mais grave, né? Porque o fato dessa alteração, da gente ter uma alteração imunológica na questão do HIV, faz com que ele possa evoluir com quadros mais rápidos e mais agressivos, né? Então a gente tem que estar sempre atento a esse diagnóstico. E na infância ele é um diagnóstico muito difícil de ser feito, né? É um diagnóstico difícil de ser feito porque os sintomas são muito inespecíficos, né, para a criança, e também porque o diagnóstico, né, a gente conseguir o diagnóstico etiológico é uma coisa difícil também. A gente tem uma dificuldade de ter o material, né, no caso da criança, para poder fazer o diagnóstico. Um escarro, por exemplo, efetivo, né, um escarro que a gente consiga isolar o agente etiológico. Então, é importante que a gente fique sempre atento, né? E que a gente tenha isso em mente sempre, que é um diagnóstico que a gente tem que excluir, né? Então a gente faz mais ou menos um roteiro nessa investigação, né? Como é que a gente faz? A gente precisa, primeiramente, uma anamnese, uma história bem cuidadosa, né? Pra gente ver a história de contato, se existe contato intradomiciliar com tuberculose, quais são os sintomas, né? Os sintomas mais importantes, os sintomas que são sugestivos de tuberculose, que na criança vão ser tosse, adinamia, né, emagrecimento, então uma perda de peso ou até uma perda no desenvolvimento daquela criança, né, uma perda ponderostatural e também de desenvolvimento, né, febre, né, e também essa febre pode ser demonstrada através de uma sudorese vespertina, né, às vezes não é uma febre que a mãe consiga aferir durante o dia, mas é uma criança que sempre, ao dormir, fica muito suada, então sugerindo uma febre no período noturno, tá? Então, isso é importante numa anamnese, né? No exame físico, o que a gente tem que ficar sempre atento? A perda de peso e ao desenvolvimento daquela criança, né? Se é uma criança irritada e principalmente se tem essa história toda que a gente comentou ali de contato, quais são os sintomas, isso é importante, né? Sobre a prova tuberculínica, né, que é o PPD, é uma coisa que ajuda a gente no diagnóstico, né? A gente pode, a gente sempre precisa fazer, mas a gente tem sempre que ter uma atenção que essa prova tuberculínica mostra pra gente um contato com tuberculose e nem sempre ela fecha diagnóstico. E no paciente HIV, ele é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente for interpretar, porque a prova tuberculínica depende de imunidade celular e esse paciente pode ter um comprometimento na imunidade celular, então a gente precisa ter atenção que nem sempre uma prova tuberculínica não reatora, né, quer dizer que aquele paciente realmente não tenha tido contato com tuberculose, tá? A radiologia, né, a gente tem achados radiológicos importantes, né, principalmente quando são achados radiológicos que persistem, que não melhoram com o tratamento habitual, né, as condensações, por exemplo, que persistem por mais de 2 semanas, esses achados radiológicos associados com um aumento de adenomegalia hilar, né, que pode ser um alargamento mediastinal junto com a condensação, fazem esse diagnóstico de tuberculose radiologicamente falando, né? E a gente precisa também, para ajudar, né, a confirmação bacteriológica. Como é que a gente vai fazer essa confirmação bacteriológica? Na criança ela é muito difícil, a gente conseguir um exame para fazer um BAR, né, uma prova direta. Então, a gente pode fazer isso através de escarro, quando for possível, ou de um lavado gástrico, né? Então, a gente tem por hábito colher lavado gástrico para poder isolar o agente etiológico. E outra coisa que a gente pode fazer também das excreções, né, é fazer cultura para tuberculose, né, e também um PCR, né, que é o teste rápido molecular para detecção, né, de bacilo da tuberculose também, né. É importante também saber se existe resistência à rifampicina, né, a gente tem muita bactéria resistência à rifampicina, então a gente precisa estar atento a essa possível resistência, né. Em relação ao tratamento, o tratamento no paciente HIV positivo, ele para tuberculose, ele é praticamente o mesmo
né, como o paciente não infectado. A diferença é que alguns antirretrovirais podem interferir com a rifampicina, né? Então, principalmente os inibidores de transcriptase reversas não análogos ou os inibidores de protease, a gente pode ter que ter ajuste de doses, né, em relação a esses antirretrovirais. Hoje, o que a gente faz normalmente quando a gente faz o diagnóstico de infecção por tuberculose, existem duas possibilidades. Ou a gente está fazendo o diagnóstico da infecção junto com o diagnóstico do HIV. Então, nesse caso, a gente já começa primeiro o tratamento da tuberculose e depois a gente faz o tratamento com antirretroviral, né? A gente espera mais ou menos umas 2 semanas, isso vai variar muito da condição clínica do paciente, mas depois de 2 semanas do início do tuberculostático, a gente faz os antirretrovirais. E aí, nesse caso, a gente pode escolher melhor o antirretroviral que se adeque, né, ao tratamento da tuberculose. Agora, no caso do paciente já ser HIV positivo e fazer o diagnóstico de tuberculose, nesse caso, a gente vai adequar o antirretroviral que ele usa, ou ajustando doses, ou até trocando um inibidor de protease, por exemplo, pelo raltegravir na criança menor, ou dolutegravir no adolescente, né? Então, a gente tem que avaliar caso a caso, né? Só atentando que o paciente até 10 anos, a gente faz o esquema de tratamento aqui, que a gente utiliza mais a rifampicina, a isoniazida, a piratonamida, e com os maiores de 10 anos, a gente associa a esse esquema o etambutol, né? Alguns casos de pacientes onde a gente não consiga mexer no esquema antirretroviral e forem maiores de 10 anos, a gente pode usar, em vez da rifampicina, a rifabutina, tá? Mas isso é bem raro, a gente normalmente consegue adequar bem o paciente, né? Eu espero realmente que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, trazendo um pouquinho aqui da minha experiência, né? E é sempre muito bom compartilhar o conhecimento, sabendo que da mesma forma que em muitos países a gente tem muitas dificuldades sociais que atravancam muito o nosso tratamento e o nosso acompanhamento com os pacientes HIVs, né? Desde o pré-natal, que acabam fazendo com que esses pacientes se tornem soropositivos por transmissão vertical. Então, isso é uma falha importante que a gente ainda tem muito, que eu acho que são coisas que a saúde básica deveria conseguir resolver, mas a gente ainda tem uma falha importante nisso. E depois no próprio acompanhamento e tratamento desses pacientes HIVs. Eu digo que nenhum dos meus pacientes morre ou adoece do vírus, mas eles morrem da condição social onde eles vivem. E esse é um problema que a gente tem muita dificuldade de lidar mesmo. Mas eu acho que essa troca de experiência entre a gente é importante e eu espero realmente ter ajudado vocês nesse sentido. Um grande abraço e muito obrigado pelo convite.